Fala galera, beleza? Vou falar aqui um pouquinho sobre 4 fundos imobiliários aqui. É bem interessante no momento, né? E são fundos imobiliários que você pode ganhar tanto com a valorização, né, da cota, como, por exemplo, eu vou estar mostrando aqui o HGRE11, ele está com PVP de 0,90, né? Ou seja, é como se você estivesse comprando ali uma casa, um pedacinho, né, de um imóvel, só que com 10% de desconto, né? E eu vou falar mais em breve aqui no vídeo a respeito. E você pode ganhar tanto com a valorização, né, dessas cotas aqui, e também ganhar com os dividendos pagos, né, no caso. Esse fundo imobiliário aqui que eu vou citar, ele é um fundo de papel, né, no caso. Então, ele paga um dividend yield bem interessante, né, bem acima da média, justamente por ser um fundo de papel, que é popularmente conhecido, né, por ser os fundos de papéis serem fundos mais arriscados. Para quem não sabe, né, os fundos de papéis, eles são os que fazem investimentos em papéis do mercado imobiliário, como LCI, CRI, LH, né, esse tipo de investimento. E não está atrelado exatamente a imóveis físicos, né, como os fundos de tijolos. Por isso tem um risco maior, né, e tem uma oscilação também maior no seu preço em momentos de crise. Tá? Por esse risco maior, paga geralmente um dividendo muito mais interessante. Só que para quem está construindo carteira, obviamente é interessante mesclar, né, tanto fundos de tijolos como o fundo de papel, né? Na verdade, tem até mais fundo de tijolo que, por ter uma segurança maior, é interessante fazer a base, né, da nossa carteira de fundos imobiliários em fundos de tijolos e colocar também alguns fundos de papéis. Dos 4 que eu estou citando, esse aqui é o único de papel que eu vou estar aqui abordando no vídeo. A liquidez excelente, 5 milhões. Teve uma valorização de 14% aqui nos últimos meses, aproximadamente. Para quem não tem muito dinheiro para estar investindo, pra pelo menos começar a investir, estudar, né? Uma cota do VGRI 11 tá 9,80, então praticamente R$10, né? Um valor de um pastel na feira, para você começar a comprar e entender também como que funciona as oscilações, bolsa de valores e tal. Para quem tá com pouco dinheiro, quer entrar, começar a investir, é um excelente ativo aqui. Como eu falei, né? Só tomar um pouquinho de cuidado por ser um fundo de papel, então uma oscilação um pouco maior, mas não deixa de ser um bom fundo. A taxa de administração bem baixa, 0,20, porque geralmente, principalmente fundo de tijolo, né, a taxa de administração é um pouquinho mais cara, 1%, 1,20%, tá bem baixinho. E aqui, na parte dos dividendos, vocês podem ver que, né, todo mês tá pagando aqui, o VGIR tá pagando todos os meses, e nos últimos meses aqui ele aumentou a taxa, né, de pagamento, e ele tem uma média aqui nos últimos 5 anos de 10%, que é uma média elevadíssima aqui de pagamento de dividendos, né, então é uma fonte de renda passiva bem interessante. Então, só simulando aqui, né, então para quem não tem dinheiro suficiente para estar comprando imóvel e tal, é muito mais fácil estar aqui aplicando em fundos imobiliários, né, nos FIIs, onde você vai estar recebendo bons rendimentos. Você tem várias opções, né, de estar alocando seu dinheiro, tanto em umas um pouco mais arriscadas que vão render um valor maior, como também em umas mais seguras que vão render um valor um pouquinho menor, mas não deixa de ser uma ótima opção também, né. O segundo fundo aqui, como eu citei no início do vídeo, é o HGRE11, que é um fundo de lajes, né, corporativas, ou seja, é um fundo de tijolo, então bem mais seguro, né, na realidade. Por isso que ele paga um dividendo um pouco menor, né. A cotação atual está 138 uma cota, né, e o PVP está 0,90, que representa ali mais ou menos 10% de desconto. A liquidez diária, 2 milhões aqui, 700, e teve uma boa valorização nos últimos meses. Bom, aqui muitos podem enxergar como um problema, porque a vacância aqui nada mais é do que a taxa ali, né, dos imóveis que estão desocupados, né, do fundo. Tá 30% aqui, mais ou menos, que é uma taxa alta. Porém, como se trata de lajes comerciais, né, que é basicamente escritórios que as empresas utilizam aqui, elas alocam, né, para estar fazendo, né, os seus trabalhos. Desde a pandemia teve aqueles problemas relacionados a contato, né, e aí forçou as empresas a estarem trabalhando home office, né, os funcionários, e aí tá voltando aos poucos, né, nos últimos anos aí, bem de forma gradual, e com a queda da Selic, a tendência é cair cada vez mais e retornar aqui, no caso, as empresas começarem a alugarem aí esses escritórios, o que faz o preço subir. Estava bem menor antes, né, e agora já começou a subir, daqui a pouco já tá, PVP muito provavelmente já vai estar em 1, ou passando disso, né, aumentando aqui o preço das cotas, justamente por causa da vacância aqui.
Eu vou mostrar para vocês esse fundo imobiliário aqui. Ele tem uma diversificação bem interessante, por isso que é um fundo que eu considero excelente. Tem 17 imóveis em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Sul e no Paraná. Porém, não é qualquer imóvel, né? São imóveis excelentes, são lajes corporativas aqui excelentes, como a Berrini One aqui, que eu separei em destaque. Tem imóvel também, se eu não me engano, aqui na Faria Lima, uma série de imóveis extremamente bem localizados aqui em São Paulo e nos outros estados. E que logo mais, né, nos próximos meses, nos próximos anos, com certeza vai estar sendo utilizado aí por diversas empresas aí, com a queda da Selic, desemprego caindo e as empresas começando a crescer novamente. Esse daqui tende a cair, até porque, como eu falei, esse ativo aqui é extremamente diversificado, com excelentes imóveis, e mesmo com a vacância alta, ainda pagou dividendo consistente, como vocês podem ver no histórico aqui, ainda assim pagou dividendos excelentes, e mesmo com a vacância alta, né? Então, você pode verificar a consistência do ativo por esse dado, além da alta diversificação que eu citei anteriormente, e por ser também escritórios, né, imóveis excelentes, inquilinos diversificados, e tenho esse ativo aqui, ele é marcado também pela qualidade na gestão, né, que inclusive cobra a taxa de administração 1%, que é também aceitável. Bom, o outro fundo imobiliário é o VILG 11, que é de logística, né, eu separei aqui em 4 segmentos diferentes, né, o fundo de papel aqui, o HGRE de lajes corporativas e tal. VILG aqui de logística, e vou citar uma 11 de shopping também. O VILG está com PVP aí de 0,98, né? Também é um fundo bem interessante. A vacância está 10%, que está aceitável. Paga um dividendo também bem consistente, né? E é um ativo extremamente bem diversificado, igual o HGRE que eu citei. Porém, aqui é mais diversificado ainda em vários estados, né? Não, por exemplo, o HGRE ele é mais diversificado só aqui em São Paulo, e tem mais 2 estados, 3. Aqui ainda é muito bem diversificado em regiões, né? O que é melhor ainda. E também imóveis de alta qualidade. O outro que eu queria citar é uma 11, que é referente a shopping, né? Que também, com a queda da Selic, aquecendo a economia e tal, o consumo, né, no shopping tende a aumentar, surgimento de novas empresas, novas lojas. A vacância já está bem baixa, 5%. A taxa de administração desse fundo aqui, que eu gosto bastante, está em 0,5%. Então, a taxa de administração bem baixinha também. Uma gestão interessante. Paga um bom dividendo. É um fundo de tijolo, mais seguro também. E é um dos pouquíssimos fundos de shopping aqui que ainda está com um valor bem atrativo aí, um descontinho. Então, essa é a lista aí, basicamente, que eu queria destacar para você estar estudando aí de 4 setores aqui, né, diferente com relação aos fundos imobiliários aí.